Tem que chover, né? Olha como eu sou chique. Na época de cartão perfurado, você lembra? Essa aqui chama Aplicar. Na verdade é um pendrive personalizado. Mas é verdadeiro. Mas integração, né? Foi eletronicamente. Tá lá ainda? A única coisa que eu acho interessante é que fica mais seguro, né? Fica encaixadinho. Não tem possibilidade de arranhar, de perder, de buscar. E às vezes você encaixa. E você não esquece também, que é grande. Eu já vi de aluno esquecer pendrive, deixar pendrive. Que deve direto naqueles equipamentos. Eu acho alguém que entrega legal. Gente, olha, então na última aula, a gente está no mesmo arquivo, vocês já têm esse arquivo, tá? Na número 9. Nós falamos sobre os atributos, né? Os tipos de atributos. Aí tinha o exercício, nós fizemos e corrigimos o exercício. Aí ele tinha um resumo aqui, né, dos objetos, digamos assim, do modelo de relacionamento. E aí a gente parou aqui nos relacionamentos, certo? A gente vai começar a ver os relacionamentos, eu não vou aguentar porque é chato. Vai ficar ali passando, olhando. Vai dar calor, a gente liga o Gente, ó, então, nós já vimos as entidades, nós vimos os atributos e agora a gente vai ver os relacionamentos, né? Por que a gente está vendo tudo separado? Porque, na verdade, cada item tem uma função específica. E na hora que a gente for montar o nosso diagrama, vocês vão ter que fazer todos eles por partes. E aí a gente junta e monta o diagrama. Então, o relacionamento, ele é a estrutura que indica a associação entre duas ou mais entidades. Então, na verdade, quem representa o relacionamento é o losango, que no caso ali é o pedido, e ele vai sempre ligar duas ou mais entidades. Ok? Então, ali, ó, um fornecedor pode pedir N produtos e esse produto pode ser pedido por N fornecedores. O relacionamento, na verdade, é só ali um pedido. O N para N é uma outra coisa que a gente vai ver, são as cardinalidades. Então, embaixo, ó, ele está dando um exemplo que nós podemos ter também atributos nos relacionamentos. Do mesmo jeito que a gente viu que os atributos ficam nas entidades, eles também podem existir nos relacionamentos. Então, quando vocês forem ver um diagrama, ou construir um diagrama, eu coloco atributo só na entidade? Não, eu posso também colocar atributo nos relacionamentos, porém é menos comum. Então, ali, ó, ele colocou fornecedor, code for, produto, code prod. Está vendo que está com risquinho? Porque o risquinho indica que é a chave, né? No pedido,
chave composta. Então, a chave vai ser os dois atributos. Ok? Vamos ver, o que mais tem que falar? Como é que a gente identifica os relacionamentos? A gente identifica os relacionamentos. Ninguém se motiva, vai ter jeito. 40 pessoas respirando no mesmo ar. Popô. 41, mas ficou parado. Preparado, sua. Ó, Bianca, você Popô, ele. deixa ele parado. Deixa Deixa ele parado, daí vai. Vai ninguém. 11 graus, tá Aí, bom? vamos nós. Vai pegar sempre na mesma pessoa. Gente, vamos voltar aqui então. Como que eu identifico o relacionamento? Na verdade, aquele primeiro exercício, quando a gente estava fazendo as entidades, se vocês lembram, ali já dava mais ou menos para enxergar quem ia relacionar com quem. Se vocês, né? Por exemplo, um aluno, ele não vai relacionar com disciplina. Ele vai relacionar com matrícula e na matrícula tem a disciplina. Então tem que ter coerência a relação. Então o que ele fala ali, ó, um cliente faz pedidos de compra de um ou mais livros para um ou mais fornecedores. Então o cliente e o fornecedor, eu não vou relacionar os dois juntos. Eu vou relacionar, na verdade, eles com o pedido. Um livro é especificado em um ou mais pedidos de compra de um ou mais clientes para um ou mais fornecedor. Então, se eu tenho um pedido, eu posso ligar o livro, o cliente, o fornecedor. Um fornecedor recebe um ou mais pedidos de compra de um ou mais livros ou de um ou mais clientes. Na verdade, são as mesmas relações, só que tem que estar sendo lido, né? Está partindo a leitura de uma entidade diferente. Olha os exemplos aqui então. Quando o domínio de um atributo de uma entidade A é o mesmo tipo de atributo determinante da B, então deve existir um atributo da entidade tipo B, cujo domínio é o mesmo determinante da A. Removemos isso e colocamos o relacionamento. Então vamos desenhar. Por exemplo, você tem aqui produto. Aqui você tem, né, código do produto, nome do produto. Você tem a entidade, como ele estava falando antes, pedido, compra. Então aqui também eu tenho o código do produto, vou colocar assim. Ele não é chave, né? Eu tenho a data da compra, o valor, o número, né? O que ele está falando? Ó? Removemos o atributo e substituímos por um relacionamento. Se na compra eu tenho o código do produto, que ele não é chave aqui, e aqui eu tenho o código do produto que é chave, o que eu faço então? Eu arranco isso daqui, eu removo ele. E aqui existe um relacionamento. Um produto vai estar em N compras, uma compra vai ter N produtos. Então, por exemplo, aqui, o verbo está. É isso que ele está dizendo. Uma forma também da gente enxergar, se você não enxergar de cara quando você definiu as entidades, é você começar a colocar os atributos e depois você vai fazendo essa análise. Começou a repetir muito atributo, você tira e coloca como relacionamento. Então ali, ó, como é que fica a nomenclatura, né? Ó. O empregado está lotado no departamento, né? Ele coloca a instância, na verdade ali são os valores, né? Empregado Maria, João e Ana, departamento de vendas e técnico. Então a Maria é de vendas, o João é de vendas e a Ana é de técnico. Como ficaria ali a cardinalidade? Ó, são essas opções. Um para para N para ou N para N.
aqui a lista de empregados, aqui a lista de departamentos, e ali eu vejo que o empregado é fixo, o departamento repete. Então é N no departamento. Eu posso ter, gente, também mais de uma relação entre as duas entidades. Não é muito comum, mas às vezes pode aparecer. Mais de um relacionamento pode existir entre os mesmos tipos de entidade. Então aqui, o empregado trabalha em um departamento e o departamento tem empregados. Agora, o empregado gerencia um departamento, o departamento é gerenciado por um empregado. Então, como ficaria? Fazendo aqui mais empregado, departamento. Então, aí trabalha sempre é um verbo, né? Vou fazer outra. Agora vamos ver as cardinalidades, que é um para ele. O empregado gerencia um ou muitos departamentos. Deveria ser um só. Usualmente um, não é? E um departamento é gerenciado por um ou muitos empregados. Qual então a cardinalidade que aplicaria nesse, do gerencia? Um para N, N para um, N para N. Para um. Então aqui ó, a gente colocaria assim. Um empregado gerencia um departamento é gerenciado por um empregado. Agora o de cima. Apesar de eles serem dois relacionamentos entre as mesmas entidades, não quer dizer que as cardinalidades serão as mesmas. O empregado trabalha em um ou muitos departamentos. E o departamento pode ter um ou muitos empregados. Qual ficaria? N. O empregado trabalha em um e o departamento pode trabalhar em muitos. Na verdade, gente, o 1 para N e o N para 1 é a mesma coisa. Só que conforme o lado da entidade. Se eu colocasse departamento aqui, empregado aqui, ia ficar invertido. Mas, na verdade, eles querem dizer a mesma coisa. Um para um, N para ele, e são coisas diferentes. Não é tão comum aparecer assim, né? Mas pode acontecer. Duas relações entre as mesmas. Cada um contém um conjunto diferente de instâncias. O que são instâncias? Dados. Por quê? Porque aqui, ó, para N, só a cardinalidade já diz. O conjunto de valores serão diferentes.
Fica mais confuso, mais dá. Presta atenção para vocês verem. Aqui é o departamento que ele trabalha. Aqui é o departamento que ele é chefe. Que é o nome do fulano, né? Aqui é a matrícula do fulano. Então eu disse que o RH é o 12. Então qual o departamento que ele é chefe? Departamento 1. Do compras é o 10. Compras é o chefe, é o departamento 2. E do vendas é o 14, sou eu. Ah, mas esse aqui vai ficar vazio, vai ficar vazio, vai ficar vazio? Vai, porque não é chefe de nenhum lugar. Vocês estão entendendo? Então, quando é 1 para 1, ou eu pego a chave daqui, trago para cá, ou eu pego daqui e levo para lá. Não nos dois lugares não pode. Se eu assumisse isso, eu teria que vir aqui e apagar esse cara. Ou se eu assumir isso, eu não posso colocar daquele lado. Só que do jeito que está essa modelagem, fica mais claro eu trazer o empregado aqui, que o departamento é único, do que eu levar o departamento para lá, que tem muitos empregados cadastrados. Concorda? Desse lado fica mais claro? Mas o 1 para 1 dá essa abertura. Eu vou apagar aqui. Você leva, ele vai falar ali, ó. A hora que falar ali no PowerPoint, vocês vão ver, ó. 1 para 1. Uma entidade A está associada no máximo a uma do B. É o que a gente fez ali. E uma entidade de B está associada no máximo uma de A. Então, eu trouxe daqui para cá e eu também poderia trazer de lá para cá. Ó, é o gerencia mesmo. Ó. Funcionário gerencia departamento, departamento gerenciado por funcionário. Chave estrangeira em uma das entidades. Você escolhe aquele desenho que a gente fez ali. Essas regras, gente, é importante porque depois que a gente construir os diagramas, a gente vai mapeá-lo. O que é mapeá-lo? É transformá-lo em modelagem. Quando que eu acerto? Se você souber fazer a leitura. A interpretação e leitura, principalmente da cardinalidade. Olha o 1 para ele, olha o que ele fala do 1 para ele. Uma entidade A está associada a qualquer número de B. Olha aqui. Uma entidade A está associada a qualquer número de B. Enquanto a B está associada, daqui, está associada no máximo uma de A. Então, olha o que ele fez ali. Ó. O A ali seria o departamento. Ele não pode ser de muitos empregados. Ali ele está sendo, ó, o departamento A1 está sendo entregado, B1, B2. Aqui, ó, o departamento, por exemplo, 1 está sendo aqui, só o meu, mas poderia ser demais. Então, a chave estrangeira na direção muitos, quer dizer, direção do N. Então, aqui, ó, o departamento é FK, e aqui ele é FK. Isso é regra. Mas se eu tenho um diagrama com vários relacionamentos 1 para N, então sempre a chave está indo na direção do N. Sempre. Né? Esse é o mais comum, é o que mais vai existir. E o muitos para muitos, ó. Tem muitos para muitos aqui, acho que aqui, todo mundo. Uma entidade A está associada a qualquer número de B e a B está associada a qualquer número de A. Olha que confusão que ficou ali, ó. A gente vê que está cruzando essa informação. O A1 está relacionando com várias do outro lado, como o B1 está relacionando com várias
exemplo, geralmente a gente dá o nome dessa tabela de compra item, aonde eu tenho o número da compra, eu tenho aqui o produto, quantidade, valor unitário. Então, na compra 100, eu estou levando o produto 2, que é shampoo, quantidade 3, valor unitário é R$5. Na compra 100, ainda, eu estou levando o produto 3, que é lenço, quantidade 1, eles custam R$6. Na compra 100, ainda, eu estou levando o produto 4, quantidade 1, custa R$2,50. Aí na próxima compra, por exemplo, 101, eu vou levar o produto 2, quantidade 1, ele custa R$5 cada um, valor unitário. Aqui eu estou repetindo o número da compra, estou repetindo o produto. Mas por que não vai dar erro? Porque a chave primária vai ser os dois juntos. E o conjunto dos dois valores nunca vai ser igual. Bem? Então, o que acontece? Toda vez que tiver uma relação N para N, tem que montar a tabela. Não vai estar errado. Dá mais trabalho na hora de fazer a modelagem. Porém, fica correto. Se você tentar carregar a chave do produto para cá, vai dar erro. Ou da compra para cá, vai dar erro. E o 1 para N e o N para 1, a chave é sempre na direção do N. E o 1 para 1, a chave é na direção daquele que melhor se encaixar. Pode ser tanto de um lado quanto do outro, mas sempre vai ter o melhor que vai encaixar no outro. É mais fácil de jogar os dados e criar a modelagem. Tudo bem, gente? Então, ali, ó, funcionário trabalha em muitos projetos. E no projeto pode trabalhar muitos funcionários. Se eu tentar levar a chave do funcionário na tabela projeto, não vai rolar. E se eu tentar pegar a chave do projeto e levar na tabela funcionário, também não vai rolar. O que eu teria que fazer? Montar uma tabela PROGFUN, a gente inventa os nomes. Alguma coisa que lembre a relação. PROGFUN ou FUNPROG, tanto faz. Aí a gente coloca a matrícula do funcionário, o número do projeto e quantas horas ele trabalha. E aí você vai cadastrando os dados. Tudo bem? Isso é comum parecer. Além das cardinalidades, então isso aqui, gente, que nós vimos, ó, chama cardinalidade. Ah, daí vocês vão pensar, o que tem a ver com relacionamento? Tudo a ver. Porque eu não atribuo uma relação sem colocar a cardinalidade. Se eu faço o relacionamento e não atribuo a cardinalidade, fica sem sentido. Eu tenho que atribuir a cardinalidade. E elas podem ser, então, 1 para 1, 1 para N, N para 1 ou N para N. Sendo que 1 para N e N para 1 é a mesma coisa. Vai diferir, na verdade, a posição da entidade. Aqui, ó, se eu trago entregado para cá, departamento para lá, fica 1 aqui e N para cá. Então, se você desenha de um jeito o seu diagrama, pode ficar N para 1. Se você desenha de outro jeito, pode ficar 1 para N. Às vezes, o mesmo exercício, um aluno faz de um jeito, o outro faz de outro jeito. Porque na hora que ele foi desenhar, ele foi pensando daquela forma. Então, a gente tem que tentar verificar isso. Então, além da cardinalidade, a gente tem o grau e a participação, que é outra coisa. Grau e participação. Então, o que é o grau e a participação? Esse lance de grau e participação, ele
que é a cardinalidade. Então é o que a gente viu aqui, ó. Empregado, ele, departamento 1. Agora, a gente pode dizer, eu consigo cadastrar um empregado sem ter departamento? Ou eu consigo cadastrar um departamento sem ter empregado? O primeiro valor ali está dizendo isso. Então, por exemplo, ó, ali, nenhum ou vários empregados trabalham em um e somente um departamento. O que ele está dizendo? Existe uma obrigatoriedade para eu cadastrar o empregado. Na verdade, sim, existe uma obrigatoriedade do departamento para eu cadastrar um empregado. Porque para eu colocar um empregado, eu tenho que dizer onde ele trabalha. Se essa tabela está vazia, digamos que não tem nenhum aqui, está zerado. O que acontece? Chega na hora de eu colocar esse valor, não vai ter esse valor. Então, esse segundo, na verdade, esse primeiro valor do 0 e o 1, ele vai estar dizendo isso para a gente. A obrigatoriedade do dado. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ali é o mesmo, né? O empregado do departamento, ó. Um cliente faz muitos pedidos. E um pedido é feito por um cliente. Aí o que ele fala ali, ó? O 0 está do lado do pedido e o 1 está do lado do cliente. Então, eu consigo, gente, cadastrar o cliente sem ter que cadastrar o pedido? Sim ou não? Consigo. Por isso que está do lado correto ali, ó. Eu consigo, por exemplo, ali, agora olha homem e mulher. Esse é o problema. Um homem casa com uma mulher e uma mulher casa-se com um homem. Os alunos sempre falam, no Brasil, né? Se for nos países árabes, aí o banco já tem que ser feito diferente. Olha, a obrigatoriedade é 0. Para ele é sacanagem, né? Você está rindo, né? Gente, ó, a obrigatoriedade do homem e a obrigatoriedade da mulher é 0 por quê? Porque, na verdade, ela pode não se casar, ela pode ficar solteira. E o homem também. Ele não obriga, né? O 0 é não obrigado. E o 1 ele obriga a você estar participando dessa relação. Na verdade, quando eu monto os diagramas com os alunos, eu não peço para colocar a participação. Eu peço para colocar só a cardinalidade. Como, na verdade, é interessante vocês conhecerem, vocês podem pegar uma situação que tenha, mas é menos comum. O mais comum, gente, é eles baterem nisso daqui, ó. Porque isso daqui, ele vai impactar diretamente nas chaves do banco. Então, o empregado, ele pode trabalhar em um ou em muitos departamentos, e o departamento pode trabalhar muitos ou nenhum empregado. A leitura é essa. Então, eu consigo, por exemplo, aqui a relação empregado-departamento, como está aqui. Ali ele colocou trabalha em, tem um atributo ali, ó, hora, underline, semana. Por quê? A quantidade de horas que ele trabalha, né, por semana. Cada instância do relacionamento
entrada e data de saída, quando é funcionário. Porque daí você registra a data que o cara começou a trabalhar na empresa e se ele sair, a data que ele saiu. Isso é importante para questões trabalhistas, né? Isso é importante para, enfim, para processo trabalhista, assim. Aqui, gente, ele colocou mais, né, ó, mês e ano. Por que está ali errado? Porque não é legal você colocar dessa forma. Ou você coloca um campo para o mês, um campo para o ano, ou a data inteira. Assim é difícil a gente trabalhar depois. Ó, aqui ele ficou mais certo, né? A escala, ele colocou mês, traço, ano, e quantas horas ele trabalha. E aqui é outra coisa interessante, ó, é autorrelacionamento. É algo menos comum, mas também pode acontecer. O que é um autorrelacionamento? É quando, gente, a entidade ela relaciona com ela própria. Eu sempre faço um banco com os alunos que tem autorrelacionamento. É muito comum, de tabela usuária. Então, por exemplo, ó, se eu monto uma tabela usuária, depois eu explico aquele desenho ali. Se eu monto uma tabela usuária, eu vou ter o uso código, que é a chave primária, o nome, uso nome, a senha, por exemplo, e a data de cadastro. Na tabela, por exemplo, cliente, o que a gente vai ter? Eu vou ter aqui o código do cliente, que é a chave primária. Eu vou ter o nome do cliente, o endereço, aquelas coisas todas. E eu tenho aqui o usuário que cadastrou. Ele é eficaz. Ele está vindo daqui para cá. Então ficaria assim. Se eu monto uma tabela, por exemplo, produto, que é comum, eu vou ter o código do produto, que é PK, o nome do produto, o valor, e eu vou ter aqui o uso código, que ele é estrangeiro, ele vem daqui para cá. E aqui é um. Por que a gente coloca o usuário que está cadastrando? Para eu saber quem cadastrou esse cliente, quem cadastrou esse produto. Se eu tiver 30 tabelas no banco, as 30 tabelas vão receber o uso código. Porque ele vai dizer quem cadastrou esse cara, quem cadastrou isso, e cada tabela quem cadastrou. Só que aqui, vocês não concordam que eu poderia ter também um registro de quem cadastrou o usuário? Poderia ou não poderia? Se eu colocasse ele aqui, ficaria assim, uso código CAD. Eu não posso ter colunas com o mesmo nome. Ele também é eficaz. Só que ele está sendo herdado da onde? Quando a gente tem uma eficaz, aqui é eficaz, aqui é eficaz, significa que ele é eficaz em algum lugar, não é isso? E a PK dele é aqui, ó. Eu não estou trazendo para cá? Não estou trazendo para cá? Se eu quero registrar o usuário que está cadastrando os usuários, aonde é a PK que eu busco a fonte dele? O usuário. Dele próprio. Ó. Aqui ele é um, aqui é ele. É PK. Ele próprio fornece o índice para o campo que está nele mesmo. Vocês entendem? Essa situação é pouco comum, mas existe. Isso é um autorrelacionamento. Eu relaciono com eu mesma. A tabela se relaciona com ela mesma. Como que a gente representa no desenho? Ó, aqui a gente não está representando o relacionamento assim. Essa entidade
o diagrama no final desse PowerPoint, vocês já vão entender ele inteiro. Vão ver como ele é simples. Quando a gente olha a primeira vez, ele é tão estranho. Agora ele está tão basicão. Ó. Ali, gente, a peça está assim, né? Entidade peça. E ela deveria ter uma entidade componente. Só que vocês não concordam que o componente também é peça? É ou não é? É. Então, o componente para relacionar com peça, ele buscar a chave primária dele aonde? Na peça. Então, como é que a gente representa? Daquele jeito. Faz o losango, escreve o nome dele e faz a relação. Tá? E ali, na verdade, entra ele. É que ele colocou a participação. Se eu fosse fazer nesse usuário, eu faria usuário, cadastro, eu faria ele relacionando com ele próprio. Então aqui, ó, eu teria, vamos transformar em tabela, né? Ó, código da peça, assim, o nome da peça, e aqui eu colocaria componente. Então, 1, 2, 3, 4. O nome, eu não conheço o nome do peça. Vou colocar assim. Peça 1, peça 2, componente 1, componente 2. Vou colocar o 5, peça 3. Então, por exemplo, essa peça ela pode ter o componente 3 fazendo parte dela. Essa peça pode ter o componente 4 fazendo parte dela. Essa peça pode ter o 4 também. E aqui é uma estrangeira, aqui é uma primária. Aonde vem essa estrangeira? Da própria tabela. Mais ou menos isso. E ali, ó, funcionário-chefe. O chefe, antes de ser chefe, ele também está cadastrado na tabela funcionário. É interessante porque vocês, o Guarino é cheio de frescura, ele adora perguntar isso. Aí ele olha para mim e fala assim, eles viram o auto-relacionamento? Eles viram, mas não fazem uns 3 meses. Não só Aí chega lá na apresentação em dezembro, ele quer que vocês lembrem. Aí eu começo a dar risada. Eu falei, olha, eu não judio dos alunos, eu vou ficar judiando. Mas a gente faz isso. Gente, olha, o grau 1 é o autorrelacionamento, o grau 2 é o binário, que é o comum, que é isso daqui. Binário porque está com 2 entidades, então a gente chama de binário. Mas é o comum, é o que a gente mais faz. Né? Então aqui é o exemplo, né, entre 2 entidades. E o ternário é quando eu relaciono 3 entidades ao mesmo tempo. Geralmente as pessoas não fazem assim, porque é confuso. O próprio, né, enfim, a própria nomenclatura sugere, se você tem 3 entidades que tem que relacionar, façam 2 binários, fica mais fácil de entender. Mas vocês podem pegar alguma situação que tenha dessa forma, né? Então, o que é um ternário? É quando há relação entre 3 entidades. Então, veja ali o que uma tem a ver com a outra. Um depósito entrega nenhum ou vários produtos a um ou mais clientes. Ele está falando de depósito com produto e com cliente. Agora ele vai falar do produto. Ele é entregue para nenhum ou vários clientes, oriundos de nenhum ou vários depósitos. Ele falou do produto, com cliente ou com depósito. E o cliente recebe nenhum ou vários produtos oriundos de nenhum ou vários depósitos. Ele fala do cliente com os demais. Posso fazer assim? Pode. Mas se você quebrar e fazer, por exemplo, depósito com produto e depósito com cliente, também vai rolar. Vamos ver a sugestão dele aqui. Ó. A mesma coisa, cidade, distribuidor e produto. E as observações. O relacionamento ternário, caso seja necessário,
Gente, agora olhem para esse diagrama. Ele não está mais claro? Tá? Ele está mais claro, não está? E a letra azul também. Ô Caio, fala Tô assim. brincando, professor. Tirando o azul e preto, nessa tudo claro. Ele está claro para Tá vocês. claro, sim. Ó, vocês conseguem ver ali quem são as entidades, Entidades, atributos, quem são os relacionamentos. atributos, quem são as cardinalidades, as relações. Olha uma relação ali, empregado com ele próprio. Ali é um relacionamento, né? É um auto-relacionamento. Quer dizer que na tabela empregado eu vou ter uma chave estrangeira, eu posso chamar de supervisão se eu quiser, e ele vai relacionar com a tabela empregado mesmo. Na tabela departamento, ó, eu vou ter uma eficácia de empregado que tem 1:1 ali, é isso? E na tabela empregado eu tenho um estrangeiro de departamento, que está aí no N para ele, ó, N de departamento. Aquele M lá quer dizer M lá. Quer dizer, é que tem nomenclaturas que usa M, tem nomenclaturas que usa N, quer dizer a mesma coisa. Está ali de propósito, para vocês não se acostumarem só com N, e nem se acostumarem só com N. E vai ter um lugar que alguém vai colocar diferente, aí vocês não vão achar estranho. Ó. Ali, gente, ó, N para N entre empregado e projeto, nasce uma tabela ali. 1 para N entre departamento e projeto, chave estrangeira na direção do projeto. 1 para N na direção de dependente, então chave estrangeira na direção do dependente. Tudo bem? Então esse diagrama ele não é mais esquisito para vocês, ele é totalmente amigável. Não é mais faz essas caras, não é? Não é? Vamos fazer aí, vocês vão achar bonitinho. Gente, agora aqui, dicas para a elaboração do diagrama EF. Que qual é a proposta? A proposta é a gente apresentar para vocês todos os componentes, como eles foram apresentados, explicar a funcionalidade de cada um. Agora vocês farão exercício para tentar montar os diagramas. Ah, mas como eu começo? Sim, tem as dicas, né? A presença de um substantivo usualmente indica uma entidade. Os verbos indicam relacionamento, adjetivo, atributo, advérbio, atributo do relacionamento. Quando vocês lerem o enunciado, vocês vão ver assim, eu pelo menos acho que fica super claro. Vamos ver na cabeça do aluno. Vamos fazer o primeiro. Eu andar de bicicleta, tem que errar um pouquinho, tem que cair. Gente, então por exemplo, construa um diagrama de entidade de relacionamento, que é o DER, para um sistema bancário. Em um sistema bancário simplificado, temos clientes, onde cada cliente tem seu CPF, RG, nome, endereço, telefone e estado civil. O cliente pode ter mais de uma conta em agências distintas. As agências possuem código, nome, endereço e nome do gerente. Sobre as contas, tem seu número e o saldo. Uma conta é gerenciada por uma única agência. Os clientes podem movimentar suas contas. Na movimentação deve ter seu tipo, se é crédito ou débito, quantia, data e hora. Então, como que a gente starta, né? Primeiro, determinar o conjunto de entidades e seus atributos. Depois, determinar os relacionamentos e seus atributos. Depois, as cardinalidades, aí você desenha o diagrama. As entidades estão fáceis de identificar, né? O que vocês enxergam de entidade ali? Cliente, conta, agência, o que mais? Vai, gente, tem mais? Movimentação. 4. Ali dá para enxergar quem é atributo do cliente? Quem é atributo
agência, quem é atributo de movimentação? Tá fácil. Agora é só enxergar quem relaciona com quem. Esse que é o produto. O mais chatinho é enxergar os relacionamentos. O mais chatinho é enxergar as cardinalidades. Os relacionamentos, a coerência vai dizer para vocês onde estão. Gente, então o que nós vamos fazer? Vamos tentar montar esse diagrama. Tem mais aqui? Ah, não, eu não posso mostrar a resposta. Vocês não têm resposta. Tem. Ai, mas por que eu fiz isso? Então eu passei o PowerPoint errado. Eu tenho com a resposta aqui, ó. Eu tenho com a resposta. Não, você tem um slide. Ah, você tem tudo. Ah, eu não era pra estar esse PowerPoint aí. Mas de conta que não dá, mas... Gente, ó, o que nós vamos fazer? Na verdade, a gente vai mexer na nossa primeira ferramenta, que é a ferramenta Dia. Dá um ESC aí. Ela é muito simples, muito tranquila. Não deve ter essa máquina porque nunca tem. Eu vou tentar. Né? E para vocês desenharem o diagrama. É importante, porque esse diagrama vocês vão fazer para apresentar. Então, o aluno tem que fazer uma ferramenta bonitinha para ele poder ter uma coisa apresentável para colocar no slide, certo? Então, ó, digita esse nome, é Dia mesmo. Dia é abreviação de diagrama. Vê se ele vai aparecer aí para vocês. Isso. Ela é bem estranhinha mesmo. Aperta iniciar do Windows aí. Deixa eu ver se o meu tem aqui. Eu acho que... Ah, o meu não tem, ó. Tem diagnóstico do Windows. Ó, primeira coisa, não maximiza a área de trabalho. Porque ele vai tampar a barra de ferramentas e vocês vão querer morrer. Na hora de pegar as coisas aí, não vem. Deixa a barra de ferramentas do lado e a área de trabalho dele do outro. Tudo bem? Arrasta assim. Isso. Pior precisar do teclado. Certo, gente? Não maximiza. Aí é o seguinte, ó. Ele tem os desenhinhos aí na barra de ferramentas que na verdade a gente não vai usar. A gente vai usar um específico do ER. Vocês acharam uma combo box que está escrito isso daqui, ó? Miss Chuzinho. Sim. Clica nessa combo box, aí na setinha da combo box, aonde está escrito Miss, tem outras folhas. Não tem aí? Procura aí o ER. Tudo bem? Por que é legal essa ferramenta, apesar dela ser bem simplesinha? Porque ela dá abertura para fazer diagrama de qualquer outra coisa. Até o ML, vocês vão aprender em engenharia, a parte de UML, e aí tem, se vocês entrarem aí na setinha da Combo Box, tem várias, assim, inclusive o ML dá para fazer aí. Mas a gente não vai fazer o ML, a gente vai escolher o ER mesmo. Aí, gente, ó, o primeiro botão é entidade, o segundo é entidade fraca, depois é relacionamento, vocês estão vendo aí? Aí, atributos, e esses dois risquinhos é pra gente fazer essas ligações, assim, ó. Ligar relacionamento com entidade com atributo, bem? Clica, então, na entidade e clica na área branca aí, né? Isso. E dá 2 cliques nela para poder escrever. Aí ele abre aí, tá vendo? Vamos fazer esse daqui, ó. Escreve assim, empregado, põe outra entidade e escreve departamento.
Ali, ó. Departamento. Só pra gente mexer na ferramenta. Departamento. Isso. Aí coloca numa distância mais ou menos e coloca um relacionamento no meio deles. Ó. Pega aí o desenho do relacionamento e coloca no meio deles. Tem aí o botão do relacionamento, tudo bem? O certo seria escrever aqui no relacionamento, ó, trabalho. Porque é o verbo que está ali, né? Identificando. Isso. Gente, aí os dois risquinhos que chama participação, vocês ligam, né? Aí clica aqui, arrasta e solta bem em cima, clica aqui, arrasta e solta bem em cima. Ele vai ligar.